menos θ 2A menos 1/2 ABC θ 1B θ 2C. Você pode ir para frente nessa conta. Se você for para a segunda ordem disso aqui, você vai obter uma coisa que é FF. Claro, não é só FF, é uma combinação antissimétrica, etc. e tal, né? Tudo certinho. Na terceira ordem vai ser FFF. Na quarta ordem, FFFF. E assim por diante. O fato é o seguinte: θ1A, θ1B, θ2A, θ2C, tudo isso você conhece, né? Porque eles são um argumento da lei de composição. Você que fixa, você que diz quem é, né? Então, como é que você caracteriza essa lei de composição completamente? A partir dessas constantes de estrutura. Dadas as constantes de estrutura, você tem a lei de composição univocamente caracterizada. Para você encontrar isso, né, que você encontrou aqui, o que você vai precisar fazer é realizar as relações de comutação entre esses lambdas. As relações de comutação entre esses lambdas são caracterizadas pelos Fs. Tá certo? Então, qual é a relação entre a lei de composição do grupo e a álgebra? As constantes de estrutura determinam completamente a lei de composição e, por sua vez, determinam a tabela de multiplicação do grupo. Tá certo? Por outro lado, se você tiver a lei de composição, se você conhecer essa função aqui, é possível mostrar que você conhecerá a álgebra de Lie entre os geradores. Se você souber essa função, você vai saber qual é a álgebra de Lie entre os geradores. Isso não é rápido de mostrar, não, né? Mas é possível mostrar isso. Então tem uma correspondência 1 a 1 entre a álgebra de Lie e a lei de composição do grupo. Você pode então dizer que essa álgebra define o S3 tanto quanto você dizer que você está multiplicando matrizes hermitianas 3 por 3. Matrizes unitárias 3 por 3 de determinante 1. Tá certo? Esse é o ponto básico que a gente está colocando. Agora vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu defina um outro conjunto de matrizes, não necessariamente 3 por 3. Eu vou indicar essas matrizes assim, TA. Matriz N por N, satisfazendo a mesma lei de composição, a mesma álgebra que as matrizes de Bellman. Tá? Vamos agora supor que eu faça o seguinte, que eu defina uma matriz M de θ como exponencial de I θA TA. Eu vou perguntar para vocês quanto dá M de θ1 vezes M de θ2.
Oi? Você falou? Esse seria Fifi, viraria Fifi, não? Certo, mas é M de Φ. Tá? M de Φ θ1 para 2. Por quê? Porque para você obter a exponencial disso, da exponencial disso, para você obter isso, tudo que você precisou foi da identidade de Baker-Hausdorff. Se você tivesse trocado lambda A sobre 2 por PA sobre 2, você ia chegar na mesma conclusão. Dá para ver isso? Quer dizer, se você expandir isso daqui, só que no lugar de lambda A, você botar PA, aqui também, você vai fazer a mesma conta. Você vai fazer a mesma conta com as mesmas regras. Olha, TATB também, ó, é IFABC, o mesmo FABC que foi colocado lá. Vai fazer a mesma conta com as mesmas regras. Portanto, você vai chegar no mesmo lugar. Está claro isso, gente? Esse é um ponto crucial. Certo? Um ponto realmente crucial da aula, eu diria, do curso. Se não tiver, vamos discutir, vamos falar aí o que precisar ser dito. E se você trocar a base, as condições de estrutura vão mudar. Mas essa estrutura não pode mudar. Quem vai mudar? Esse φ vai para o φ-bar, né? Para uma outra lei de composição, que é a função dessas novas constantes de estrutura. E se define um outro mesmo grupo. Define o mesmo grupo. Se eu trocar a base, primeiro, quem vai mudar? Vou mudar os parâmetros. No lugar de θ1 vai ser α1. No lugar de θ2 vai ser α2. No lugar do φ vai ser um φ-bar. Mas é um φ-bar de α1 a α2. Mas essa lei de composição, ela vai estar em correspondência com a lei de composição antiga. O cara que correspondia a θ1 vai ser o cara que corresponde a α1. O cara que correspondia a θ2 vai ser o cara que corresponde a α2. A composição dos caras vai dar o mesmo cara que correspondia a θ1 e θ2. O mesmo cara. O que você está fazendo é só uma reparametrização. Você tem o direito de reparametrizar. Você não precisa escolher uma base só. Pode mudar de base à vontade. Não tem problema. Mudar de base não é problemático. Você pode fazer, contanto que você seja consistente no que você está fazendo. Mas o que nós estamos fazendo aqui é mudar mais do que a base. Nós estamos mudando a dimensão das matrizes. Nós estamos indo de matriz 3x3 para matriz N por N. Completamente diferentes das matrizes 3x3 originais que a gente falou. A condição que a gente manteve é que existam matrizes N por N hermitianas de traço nulo que satisfazem essa condição que está aqui. Ou seja, a mesma condição que satisfazem os lambdas lá na parte de Gelman. Se isso acontecer, tá certo? Se isso acontecer, eu garanto o seguinte, que M de θ1 vezes M de θ2 é o M de φ de θ1 e θ2. Olha, esse R vai corresponder a um N. Esse outro R vai corresponder a um outro N. E o produto desses dois M's vai me dar outro M, que é caracterizado pelos mesmos parâmetros. Observa que aqui, eu não estou falando de mudança de base, eu estou escolhendo uma base. Mas eu estou escolhendo uma base tal que as constantes de estrutura sejam iguais às constantes de estrutura que tinham aqui. Se eu mudar aqui a base, eu vou escolher uma base tal que as constantes de estrutura sejam iguais às novas constantes aqui. Não tem problema. Eu
tem direito de mudar a base. Quando eu tenho uma situação dessas, eu tenho o que eu chamo de uma representação. Agora sim. Esses caras imitam o que as matrizes 3x3 fazem. Essas matrizes N por N fazem a mesma coisa que as matrizes 3x3 faziam lá atrás. Tá certo? O que é crucial para eu garantir a existência dessa representação? O que é crucial é garantir que essa álgebra entre essas 8 matrizes N por N seja obedecida. É isso que é crucial, nada mais. Se aquela álgebra for obedecida, eu garanto, escrevendo M como exponencial de ΔA, eu garanto que eu tenho uma representação. E mais, que as matrizes dessa representação são unitárias e de determinante 1. Fala. O número de parâmetros quando eu escrevo não depende da dimensão? Independe da dimensão. Independe. Independe. Essa é a brincadeira. E a relação do n quadrado menos 1 é o número de terras que eu tinha? Sim, mas olha só. Ali nós estamos na representação que define o grupo, a representação fundamental, 3x3. Ali nós contamos, ali o mundo era maravilhoso, né? A gente tinha matrizes unitárias de determinante 1. Procuramos saber quantos parâmetros caracterizam essas matrizes. Eram 8, né? 3x3, matriz 3x3. Aqui eu troquei o problema. Agora eu estou falando de matrizes N por N, estou falando de 8 dessas matrizes, satisfazendo o mesmo conjunto de relações de mutação. Se eu tiver isso, e eu montar matrizes N dessa forma, eu garanto para você que o produto dessas matrizes N satisfaz a mesma lei de composição que aquelas matrizes 3x3 que estavam lá. A mesma. E por que eu garanto? Eu garanto porque essa operação que está aqui não depende da dimensão dessas matrizes. Ela é uma operação que depende da relação de comutação, pura e simplesmente. Então, o que eu obtive? Agora, preste atenção, esse é um ponto crucial. O que eu obtive aqui? Eu obtive um conjunto de matrizes associadas aos mesmos 8 parâmetros, que está em correspondência 1 a 1 com as matrizes 3x3, e que fazem a mesma coisa que as matrizes 3x3 faziam. Se essa vezes essa dava essa que está associada a essa, vezes essa que está associada a essa, dá essa que está associada a essa. Quando eu tenho uma situação dessas, eu tenho o que eu chamo de uma representação. É bem claro o conceito, né? Se eu tenho uma representação, é uma imitação do comportamento das matrizes originais, só que num espaço de dimensão arbitrária, em princípio. Eu posso ter matrizes desse tipo em qualquer espaço? Provavelmente não. Né? Provavelmente não. Nós vamos ver no caso do SU3 que não. Definitivamente não. Né? Por exemplo, eu vou poder ter matrizes tridimensionais, vou poder ter matrizes 6-dimensionais, mas eu não vou poder ter matrizes quadridimensionais ou pentadimensionais que fazem esse serviço. Não vou poder ter. Aquilo ali não é para qualquer um. Tá certo? A gente está um pouco mal acostumado, porque a gente costuma ver, a única teoria de representações que a gente vê explicitamente é a teoria de representações do SU2. Lá, o que acontece? Lá no SU2.
O SU2 é definido como matrizes unitárias 2x2 de determinante único. Então a gente aprende que as matrizes de Pauli, tá certo? Satisfazem isso aqui, né? Certo? Esse epsilon é um símbolo levitivo, né? Totalmente antissimétrico, né? E epsilon 1, 2, 3 igual a 1. O resto é todo definido em função disso, né? Eu posso procurar por representações do SU2, ou seja, por matrizes de outras dimensões, diferentes de 2, que satisfaçam as mesmas relações de comutação. Então eu vou ter isso aqui, ó, TA, TB, é igual a I, epsilon ABC, BC. Que matrizes são possíveis? Matriz de todas as dimensões, no caso do SU2. Né? A gente caracteriza cada conjunto, cada representação por um número que a gente chama de spin. Né? J. A dimensão é 2J mais 1. A gente indexa as entradas da matriz entre menos J e mais J. Tá certo? Varia de 2J mais 1. Né? Então, se eu tiver uma representação de spin 1, eu tenho matrizes tridimensionais que podem fazer isso aqui. Se eu tiver uma representação de spin 3 meios, eu tenho matrizes quadridimensionais que podem fazer isso aqui. E assim por diante. Então, no SU2, é a primeira vez que a gente ouve falar em outras representações de uma certa álgebra de Lie. Mas essas outras representações implicam que o mesmo conjunto de transformações que eu vejo no SU2 estão representadas em espaços de dimensão maior. Então, se o SU2 está associado, por exemplo, a rotações, tá certo? Um espaço bidimensional complexo, elas podem estar associadas a rotações no espaço tridimensional real. E podem estar associadas a rotações no espaço tetradimensional complexo. E assim por diante. Tá certo? Qual é a relação? A relação é M de θ. Θ aqui é θ1, θ2, θ3, né? É igual a exponencial de I, θA, sigma A sobre 2. Sigma A não. DA. Isso aqui é o suficiente para eu garantir, por exemplo, o seguinte: se eu tiver uma rotação em torno do eixo Z por θ e outra rotação em torno do eixo Z por θ', a rotação composta vai ser a rotação dada por θ mais θ'. Isso vai ser válido para matrizes 3x3, mas também vai ser válido para matrizes 2x2, para matrizes 4x4, para matrizes 8x8, para matriz de dimensão que eu quiser que represente o SU2. Tudo que eu preciso é que os geradores satisfaçam essa relação que está aqui. Se isso acontecer, eu tenho uma cópia do grupo SU2, eu tenho matrizes associadas um a um com as matrizes bidimensionais, fazendo exatamente a mesma coisa que as matrizes bidimensionais fazem, só que em outro espaço, no espaço de dimensão maior ou menor. Está claro isso? Então isso é uma representação, gente. Tá certo? A grande brincadeira, né, é encontrar outras representações do SU3. Né? E nós vamos fazer isso a partir da próxima aula. Né? Hoje ela vai ser uma revisão. Então, a partir de agora é que ia começar a mesma aula. Então a gente tem uma aula a mais, provavelmente. A gente fez uma revisão. Né? Se vocês olharem as aulas do Elael, vai ter muita superposição com isso que está colocado aqui, mas era preciso, pelo menos, fechar essa linguagem aqui para que a gente pudesse falar sossegado do que vem aí pela frente. Né? Então, na segunda, né, nossa aula, segunda-feira a gente continua
dentro desse espírito da coisa. A gente vai procurar representações do SO3. Tá certo? Vejam que falar de SO3 aqui e falar de SON, né, ou falar de UN, está praticamente na mesma. Por exemplo, se eu falar de UN e não de SON, o que muda? Muda que o determinante da matriz não é 1. Portanto, o traço da matriz que está lá em cima não vai ser 0. Vai ser um traço indefinido, em princípio. Né? Então, algumas coisinhas vão mudando, mas a linguagem que está colocada aqui é passível de ser rapidamente generalizada para qualquer grupo que vocês queiram por aí afora. A gente só está especificando para essa três. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Valeu. Professor, segura assim com as